Após esse breve intervalo, retomamos então com mais um OAB Cidadania. Hoje com formato diferente, programa transmitido pela TV Cidadã, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Nosso programa de hoje conta o que aconteceu no Colégio de Presidentes da OAB. Então, representantes da instituição do Brasil inteiro participaram deste encontro aqui em Maceió, aqui em Alagoas, nos dias 22 e 23 de setembro. Discussões importantes foram definidas neste encontro. Não é somente um encontro de gestores, de administradores, e o tema não interessa somente à advocacia. Discutimos temas que interessam a toda a sociedade. Pauta importante foi a pauta de direitos humanos, polêmica e preocupação de todo o brasileiro nos dias de hoje. Discutimos também polêmicas quanto ao exame de ordem, no que diz respeito à valorização dos advogados e outros tantos temas que interessam a toda a sociedade. Essa instituição tem um papel importante na defesa da Constituição, na defesa do cidadão, na defesa da igualdade e da liberdade. Este momento é um momento muito difícil do nosso país. Portanto, estes debates, para que as providências sejam tomadas com prudência, com bastante responsabilidade, mas especialmente em defesa daquilo que nós construímos com muitas lutas, com muita dificuldade durante toda a nossa história. A Constituição não pode ser rasgada. Devemos defendê-la o tempo todo. E algumas discussões importantes nesse sentido foram definidas, então, nessa grande reunião com gestores da OAB do Brasil inteiro. Acompanhe alguns fatos importantes e algumas deliberações que fizeram a diferença neste encontro, então. Durante a solenidade de abertura do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, o presidente nacional Cláudio Lamáquia antecipava pontos importantes dentro do encontro, contextualizando a advocacia no atual momento do país. Prerrogativas, valorização da advocacia e os reflexos das crises econômica e política foram lembrados. Temos uma pauta muito intensa amanhã no Colégio de Presidentes. Diversos temas serão debatidos, mas certamente este tema hoje da nossa valorização, da atividade profissional do advogado, é um dos temas que eu reputo mais relevantes neste momento, né? Nós precisamos conscientizar a sociedade da importância que tem o advogado num Estado democrático de direito, da importância que nós temos que dar ao cumprimento das regras e notadamente das prerrogativas da profissão do advogado, notadamente no momento que nós estamos vivendo hoje. E eu tenho convicção de que a partir das luzes, a partir da colaboração, a partir da contribuição de todos os presidentes de seccionais, amanhã nós teremos um debate muito produtivo e, acima de tudo, sairemos todos fortalecidos desse processo. As reuniões ordinárias tiveram início na manhã do dia 23 e seguiram até a noite. Mais de 10 temas foram discutidos. Na primeira temática, foram apresentados aos dirigentes 2 projetos desenvolvidos no âmbito do Conselho Federal, para que sejam replicados em todos os estados: o Observatório do novo CPC e o aplicativo de prerrogativas. Sugestões para o aprimoramento de ambos foram colhidas. O projeto do aplicativo Prerrogativas foi um dos aprovados por unanimidade. A plataforma ainda está em desenvolvimento e deve ser testada por 15 dias pelos presidentes, que encaminharão suas avaliações e ideias de aprimoramento. Também foi aprovada a proposta de alteração legislativa no sentido de compatibilizar os textos legais que tratem sobre a contagem de prazos processuais em dias úteis, principalmente o novo CPC. Hoje nós temos um sistema dentro da ordem que nós, advogados, durante muitos anos brigamos, lutamos muito junto ao Poder Legislativo para aprovar, que é o artigo 219 do CPC, que faz com que todos os prazos socorram em dias úteis. Ao passo que na nossa legislação interna, no nosso regulamento geral, ainda não havia ocorrido essa modificação. Então nós que lutamos tanto para que o advogado só trabalhasse durante os dias úteis, nos processos que tramitavam no âmbito da ordem, nós tínhamos esses prazos ainda correndo aos finais de semana. Então, a partir dessa proposta que foi trazida e deliberada no âmbito do Colégio de Presidentes, nós vamos editar uma alteração do Regulamento Geral da Ordem no Conselho Pleno e, a partir daí, também no âmbito interno da Ordem, nós teremos a obediência ao novo Código do Processo Civil, trazendo mais conforto aos colegas, trazendo mais conforto àqueles que têm processos que tramitam no âmbito da Ordem, de ter também os prazos correndo somente no dia útil.
É um passo importante para os advogados, é um passo importante para a OAB e vem exatamente nessa linha de unificação dos procedimentos em todas as seccionais. Essa é a função do Colégio de Presidentes, é a função do Conselho Federal e aqui mais uma vez nós mostramos a importância desse Colégio de Presidentes e das reuniões que ocorrem para tratar de temas de interesse de toda a advocacia. Por unanimidade, também foi aprovado o Plano de Trabalho da Comissão Nacional de Direitos Humanos, incluindo o Sistema Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e um conjunto de ações que servirá de base para a atuação unificada da instituição. Em sua exposição, o relator da matéria e coordenador do colégio, Homero Mafra, presidente da seccional do Espírito Santo, ressaltou a importância em se retomar o protagonismo da OAB diante do tema. A discussão foi acompanhada pelo presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, o conselheiro federal alagoano Everaldo Patriota, que em sua fala lembrou a necessidade do fortalecimento das ações na área. Um plano de ação que faça com que a gente continue monitorando todas as violações e resistindo a qualquer tentativa de retrocesso dos direitos humanos. Os direitos humanos são uma conquista da civilização. Para além do ordenamento jurídico, para além dos tratados internacionais, é o que nos faz humanos. Então nós não podemos de maneira nenhuma, nenhum direito a menos na questão dos direitos humanos, sempre a mais. Aqui são debatidas, e você já viu aqui que se debateu muito do momento institucional que o país vive. Essas 27 lideranças com a direção do Conselho Federal está aqui pensando qual o papel, qual a inserção, qual a intervenção que a Ordem dos Advogados do Brasil fará nesse contexto tão conflagrado, de tanta dificuldade, mas a Ordem deve isso ao Brasil, a Ordem nunca faltou ao Brasil, nem faltará nesse momento. Direitos humanos sempre foi pauta da OAB, pauta indispensável na nossa discussão constante. Então, existem várias ações que são feitas na seccional, ações que são feitas no plano nacional e a Comissão Nacional de Direitos Humanos vem atuando de forma muito consistente no desenvolvimento desse trabalho. Então, o Plano Nacional de Valorização, de Defesa dos Direitos Humanos foi aprovado hoje com vários desdobramentos para a seccional e para o âmbito nacional. Então, todos esses assuntos foram discutidos também no nosso colégio. E como consequência dos direitos humanos, hoje também se discutiu a possibilidade de ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade para levar à discussão no Supremo Tribunal Federal a medida provisória que modificará as regras para a educação brasileira. Na verdade, esse assunto é de competência do Conselho Federal da OAB, então nós vamos fazer uma proposição ao Conselho Federal da OAB, o Colégio de Presidentes propõe ao Conselho Federal da OAB a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a medida provisória que irá modificar as regras da educação. Até porque não há urgência para a edição de uma medida provisória sobre o assunto. O assunto é muito complexo, mereceria uma discussão ampliada, em todo o país e não é justificativa para a edição de uma medida provisória. Não há requisito da medida provisória, não há a urgência para a edição dela. Portanto, a discussão, então, em ação direta de inconstitucionalidade é plenamente possível e vai depender, é claro, da aprovação no Pleno do Conselho Federal da OAB. O Plano Nacional de Valorização da Advocacia também foi tema das discussões. Os dirigentes das seccionais votaram e aprovaram o plano. Eles atuarão conjuntamente em estratégias para levar à classe e à sociedade o papel institucional da OAB em defesa do Estado democrático de direito e sua indispensabilidade à administração da justiça. Esse é um trabalho que em cada estado nós temos feito, que é de unir a classe, né? E esse momento de união dos presidentes é exatamente uma consequência dessa necessidade, né? Essa união é que fortalece o discurso, é que fortalece as nossas ações. E hoje aqui em Maceió a gente tem essa oportunidade de debater temas que são de interesse nacional, ou seja, a advocacia brasileira está toda representada hoje aqui e esses temas certamente vão aos seus estados com soluções, com propostas para a melhoria do exercício profissional, além, obviamente, do debate que nós travamos também sobre questões sociais que envolvem o interesse do cidadão, do jurisdicionado. Então, esse é um momento de muita produtividade e que certamente a partir da próxima semana já começam a reverberar em ações nos nossos estados. Ao final das discussões dos mais de 10 temas, os presidentes das 27 seccionais, em conjunto com o presidente nacional da OAB, apresentaram a Carta de Maceió, com todas as deliberações desta edição do Colégio de Presidentes.
Agora nós teremos o Minuto Prerrogativas. E hoje quem fala é o diretor de prerrogativas da OAB Alagoas, Dr. Silvio Arruda. E eu lembro mais uma vez que prerrogativa não é garantia do advogado, não é só um direito do advogado, mas acima de tudo é uma garantia do cidadão, que terá a certeza de que o seu direito, a sua ação, será exercida em plenitude. Portanto, acompanhe o Minuto Prerrogativa. Nas últimas semanas temos recebido muitas denúncias de colegas advogados da área previdenciária e da área trabalhista, porque juízes estão interferindo em contratos particulares de advogados com clientes. Estão aviltando os honorários na medida que reduzem o valor apontado no contrato. Ora, isso é de uma ilegalidade sem limites. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando sentenças, decisões que tratam dessas reduções. E quero dizer, você, advogado previdenciário, advogado trabalhista, não mediremos esforço, não temos limite para ir em busca do seu honorário da forma que você acerta com o seu cliente. Então, fique tranquilo, nós fizemos uma blitz na Justiça do Trabalho e estamos atuando muito nessa área de previdenciário e de trabalhista para que evite esse tipo de interferência na relação advogado-cliente. O cliente tem o direito de contratar o advogado e o advogado tem o direito de ter os honorários reconhecidos da forma que o cliente quer lhe pagar. Não é o juiz que vai limitar isso. Se estiver dentro da tabela da OAB, não tem o que o juiz falar. Então, a prerrogativa é do advogado, mas o direito é do cidadão. Lembre, juntos somos um só. Você acompanhou, então, algumas das deliberações que foram definidas no Colégio de Presidentes da OAB em Alagoas. Importante que você nos acompanhe na nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram, OAB Alagoas, com todas as informações que interessam a advocacia, mas que interessam também a sociedade. E no próximo bloco, nós vamos acompanhar as ações do Conselho Federal da OAB, digo OAB Nacional. Mas vamos para o intervalo e até daqui a pouquinho.